Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você. O gato tá passando aqui e vai sair. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Se gostam do canal, se curtem os relatos, deixem o like, por favor. Não se esqueçam de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não deixem de adquirir a caixa assombrada do mês de junho com o tema Alien. Mas é um Alien mais fofinho dessa vez. Tá bom? Caixa Alien do mês de junho. Tá bom? Não deixem de adquirir a sua. A gata voltou, ela acabou de sair, ela resolveu voltar, falou, estou com saudade, vou pisar no teclado, não vá coisar meu microfone, que da última vez desincronizou o áudio. Oi, né? Tudo bem, mocinha? Pode ficar. Pode ficar, né? Pode ficar. Bom, espero que o áudio não esteja desincronizado. Porque ela passa aqui, ela bate no fio do microfone. E aí. Bom, então é isso, pessoal. Vou espirrar. Será que é você? Sim! Ah, Laia! Bom, vamos lá então com os relatos de hoje. E o primeiro. Vou até abaixar, né? Eu quero contar relato aqui com a gata. Aqui junto. Você tá bem no banner, gata. Quero mostrar ela. Olha lá. Olha aqui, mocinha. Ai, que coisa mais bonita. Olha ali, ó. Ai, que coisa mais fofa. Bom, vamos deixar ela aqui atrás do banner do Alien. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Larga a mão. Primeiro relato de hoje é este daqui. Mas eu sinto que vou espirrar de novo. E vou mesmo. Peraí. Sim. Gata. Nunca tive alergia de gato, nem de nada assim. Mas a gente vai ficando velho, né? Vai mudando as coisas. Vamos lá. Maria de Nazaré apareceu pra mim. Esse é o primeiro relato de hoje. Ai, ai, ai. Vou espirrar de novo daqui a pouco. Bom, os nomes das pessoas que aparecem neste relato já foram devidamente alterados. E, todos os nomes trocados. Gente do céu. Gata. Será que é gato ou é outra coisa? Vai saber, né? Bom, vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? E olá, assombrados. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Fulano. Sou de Pernambuco e atualmente tenho 20 anos. Porém, quando eu tinha 16 anos, houve um acontecimento na minha vida que até hoje eu não consigo explicar completamente. Gente do céu, perdão, tá bom? Pelos espirros. Vi a cara dela plena, tipo, você vai começar os relatos? Então peraí que eu vou sentar aqui pra te dar alergia. E você não vai conseguir ler, porque vai espirrar tanto. E ela fica sentadona aqui, né? É. Ai, ai. Então, houve um acontecimento na minha vida que até hoje eu não consigo explicar completamente, na verdade, o que aconteceu. Bom, tudo começou quando uma das minhas melhores amigas do ensino médio, a Thaís, me convidou para ir a um retiro espiritual para jovens da Igreja Católica, que ela fazia parte. Esse retiro espiritual tratava-se de 4 dias de afastamento temporário das nossas atividades cotidianas para irmos a um lugar afastado, sem acesso à internet, para podermos relaxar, criar novas amizades e, o principal, adorar a Jesus Cristo. Eu nunca fui muito religioso e até hoje eu não sou. Aceitei ir para o retiro apenas porque a Thaís me convidou e eu sempre tive muita consideração por ela. Mas, apesar disso, iria novamente se tivesse oportunidade, pois eu confesso que esse retiro fez muito bem para mim. Nesses 4 dias, conheci muita gente legal, ri bastante, aprendi muita coisa e me emocionei em todos os cultos que tiveram. Foi o momento em que mais tive contato com Deus em toda a minha vida. Foi incrível. Porém, no 4º dia do retiro, foi quando aconteceu o evento que me fez estar escrevendo este relato. Como citei acima, conheci muita gente lá. E uma das pessoas com quem fiquei mais próximo, né? De quem fiquei mais próximo, foi a Fernanda. Ela é uma pessoa maravilhosa. Sempre muito prestativa, muito simpática.
Em todos os cultos, ela chegava nas pessoas para pedir para orar por elas e já havia orado por mim no primeiro dia do retiro. Mas enfim, no quarto dia, no último culto que iríamos ter, no momento em que o padre já estava finalizando, ele abriu um momento para que as pessoas que se sentissem à vontade fossem para perto do púlpito para receber uma oração geral. Portanto, a maioria dos jovens caminhou em direção ao altar para receber a oração. E já que era o último dia lá, cerca de umas 200 pessoas foram se ajoelhar perto do altar para receber a oração do padre e do pessoal veterano do retiro. Eu não iria, porém a Fernanda me convidou para ir também, para receber essa oração, e se propôs novamente a orar por mim. Eu aceitei e fui em direção ao púlpito. Só que pela quantidade de gente que estava lá na frente, tentei ficar um pouco mais afastado do grupo principal, mas sem êxito, pois o salão era pequeno e já estava lotado de pessoas. Tive que me espremer entre alguns jovens que já estavam recebendo a oração e me ajoelhei também para que a Fernanda pudesse vir até mim e orar. Só que nesse momento eu me dei conta de que a Fernanda não havia me acompanhado. Provavelmente nos perdemos um do outro devido à quantidade de gente em um local só. Ainda tentei avistá-la de longe, mas não consegui. E para não perder o momento de oração, continuei ajoelhado e comecei a orar sozinho. Passaram-se ali cerca de uns 5 minutos e eu estava de olhos fechados, orando, quando de repente senti uma mão tocando no meu ombro e outra mão na minha cabeça. Tive ali uma sensação estranha, mas era muito boa. Algo bem difícil de explicar, na verdade. Naquele momento eu só consegui pensar que a Fernanda tinha me encontrado e tinha começado a orar por mim. Eu agi normalmente, mesmo estando com uma sensação estranha. E quando passou um determinado tempo, as mãos que me tocavam se soltaram de mim. Entendi que a oração havia acabado, então abri os meus olhos. Mas eu ainda estava de joelhos. Nisso, olhei para trás para agradecer a Fernanda pela oração que ela tinha feito em mim. Mas a Fernanda não estava lá. E Ana, o que eu vi, até hoje eu não sei se foi real ou delírio da minha cabeça. Eu ainda estava de joelhos e vi uma mulher com os pés descalços, virada de costas para mim. Só consegui ver o seu calcanhar e o seu longo vestido, mas longo mesmo, arrastando no chão. O vestido era branco, liso e tinha uma espécie de véu da cor azul por cima. Um detalhe importante: não havia ninguém com esse tipo de vestimenta naquele retiro. Essa mulher, que no momento estava de costas para mim, foi embora e se misturou no meio das pessoas, fazendo com que eu a perdesse de vista. Fiquei muito confuso com o que tinha rolado e logo me levantei para ir beber uma água. Assim que eu bebi a água, os jovens estavam já voltando para os seus lugares e eu decidi voltar para o meu lugar também. E quando finalmente encontrei a Fernanda, a primeira coisa que ela me disse quando me viu foi: "Ai, me desculpa, eu não consegui chegar até você para fazer a oração, eu acabei deixando você sozinho lá." E eu respondi que estava tudo bem e que outra pessoa havia orado por mim. Foi aí que ela fez uma cara confusa e perguntou: "Quem?" E eu respondi que foi uma mulher de vestido branco. Ela havia vindo até mim e orado por mim. A Fernanda fez uma cara mais confusa ainda e disse que me viu ajoelhado orando, de longe, mas em todo momento eu estava sozinho. Nessa hora eu gelei, porque eu sei o que eu senti. Eu contei tudo para ela, dei detalhes sobre tudo, desde as vestimentas daquela mulher até ter sentido o toque da pessoa no meu ombro e na minha cabeça. A Fernanda ouviu tudo o que eu disse, se emocionando muito, e me disse que acreditava firmemente que a Santa Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, havia me feito uma oração naquela noite. Gente, que privilégio! Privilégio não. Assim, imagina você ser tocado e ver ali a Maria ali. Será que era mesmo? Não, gente, eu não quero botar dúvidas na fé de ninguém, tudo, mas às vezes eu penso assim, será que era realmente Maria?
ou alguma freira, não sei, alguma coisa assim que possa ter trabalhado, ou algum trabalhador da luz que auxilia nesses momentos aí da espiritualidade, auxilia nesses momentos de oração, vindo orar ali pelas pessoas, né? Alguém do lado de lá, espiritual, que trabalhou muito ali, né? Nesse ambiente católico, enfim. Algum ser de luz que trabalha do lado de lá, junto com as pessoas de cá, entendeu? Que use esse tipo de vestimenta, não sei, apesar que é uma vestimenta bem característica mesmo de Maria, que a gente conhece. Mas olha só que legal, né? Imagina, super experiência. Muito legal. Tem relatos, sim, de que Maria veio cuidar Ai, tem um muito legal, que Jesus veio cuidar da moça. Ela estava muito doente, ela estava sozinha, e ele veio dar uma sopa para ela, alguma coisa assim, não foi? O título deve ser algo... Jesus veio cuidar de mim, algo assim, muito interessante. Tem um outro que as crianças estavam sozinhas em casa e tal, aí chegou uma moça para cuidar delas. E essa moça era muito bonita, muito querida, tinha um cabelo preto, não sei... Eu sei que no fim chegaram à conclusão de que era Maria também, que foi olhar as crianças, que foi cuidar delas. Muito legal esses relatos. Tem uma história parecida? Manda pra gente, tá? Comenta aí, sempre com respeito, por favor. E vamos pro próximo relato. Herê ou negrinho do pastoreio? Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é fulano. Olha, meninos aqui contando relato hoje, porque a maioria que a gente tem aqui são relatos de mulheres. Mas vamos lá. Já tive o prazer de ter alguns relatos meus e da minha família contados por você anteriormente. E esse relato que eu vou contar agora, eu lembrei graças ao relato do moço que disse que pediu ajuda ao negrinho do pastoreio para encontrar uma aliança. Bom, a minha história foi um pouco diferente. Aconteceu em 2004 ou 2005, na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. Era época de fim de ano e estávamos na semana entre o Natal e o Ano Novo. Estávamos de férias em família e tínhamos alugado uma casa para ficar do dia 27 até o dia 5. Estavam lá os meus pais, o meu irmão mais novo, que tinha uns 17 anos, a sua namorada, mais ou menos da mesma idade, e eu, que tinha uns 20 anos. Meu irmão e a namorada saíam toda noite, por volta das 8 ou 9 horas da noite, para olhar o mar, para namorar. Como eu não queria ficar de vela, ia só os dois. Mas essa noite eu estava conversando com um contatinho pelo antigo MSN. Ai, que saudades daquela época. E por coincidência, ele estava pela cidade também. Marcamos na orla da praia e eu aproveitei que o meu irmão saía toda noite com a namorada e fui com eles. Da casa que a gente estava até o centrinho de Peruíbe dava mais ou menos uns 25 minutos andando bem de boa. Chegamos no centrinho, meu irmão e a namorada foram sentar na areia e eu encontrei o contatinho. Já passava da meia-noite quando o contatinho foi embora e eu fui encontrar o meu irmão para voltarmos para casa. Logo que a gente começou a andar no calçadão da praia, meu irmão disse: "Olha que absurdo, aquele menino tão novinho sozinho na praia." Que horas que era? Já passava da meia-noite, ok. Um menino tão novinho sozinho na praia. E a namorada dele disse: "Aonde? Eu não tô vendo ninguém." Ele respondeu apontando então pro mar. "Ali, ó, brincando na areia." Eu e ela olhamos para onde ele apontava e não vimos nada. Ele percebeu que só ele estava vendo aquele menino. Aí desconversou e continuamos andando. Porém, eu percebi que ele sempre olhava para trás, como se estivesse olhando para algo. A namorada dele grudou no braço dele e disse que estava com uma sensação ruim, como se tivesse com medo. Continuamos andando. Ao chegar na rua de casa, o meu irmão parou e falou: "Olha!" Nisso, nós três vimos um menininho de mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade, bem pretinho, barrigudinho, com um shortinho azul claro, igual esses de futebol da década de 70, de 80, sem camisa,
correndo de um lado para o outro da rua, brincando com uma pedrinha e um galho na mão. Ele deu um rodopio e viu a gente. Correu na nossa direção e quando ele estava mais ou menos uns 2 ou 3 metros da gente, ele parou. Ele tinha um semblante tão feliz, um sorriso tão bonito no rosto. Ele ficou encarando a gente com aquele sorriso no rosto. Não falou absolutamente nada, só ficou olhando pra gente com aquela carinha feliz. Eu achei ele lindo, de verdade. Que menino bonito. Meu irmão tirou um chiclete Babalu que tinha no bolso e jogou ali pra ele. Ele pegou o chiclete no ar, assim, pulando pra pegar. E ele transmitia uma alegria, ele ria com tanto gosto, uma risada gostosa. Aí ele abriu o chiclete, colocou na boca, virou as costas e saiu correndo pela rua, pulando e brincando. A gente ficou ali parado, olhando ele ir embora. Ele não sumiu, assim, nem nada. Ele simplesmente foi correndo pela rua, pulando e brincando, até que a gente não conseguiu mais ver, porque ele já estava longe. Depois que ele foi embora, a namorada do meu irmão quis ter certeza que ele não ia mais voltar. Então ficamos sentados na guia, esperando ali um tempo. Ela estava apavorada, ela estava até tremendo. Eu então perguntei por que ela estava com tanto medo, se era só uma criancinha. Eu falei assim, olha, eu admito que é bem estranho uma criança tão novinha, sozinha na rua uma hora dessas. Mas ele deve estar acostumado. Aqui é menos perigoso que São Paulo. Pelo menos na época era. Ela então disse, você não viu a cara dele? Aquele sorriso medonho, sarcástico. O olhar dele me deu um pavor na alma. E eu respondi, gente, imagina, ele era lindo. Um sorriso tão alegre no rosto, tão bonito. Onde é que você viu pavor? Aí eu virei pro meu irmão e falei, você também sentiu medo? No que ele respondeu, olha, não senti medo, mas sei que coisa viva aquele menino não era. Aí que a namorada dele ficou com mais medo ainda. Continuamos sentados mais um tempinho ali até a namorada dele se sentir melhor para continuar andando para casa. Não vimos mais nada nos outros dias que ficamos lá. Mas desde então fiquei na dúvida. O que será que a gente viu? Era um herê? Era o negrinho do pastoreio? Eu não sei. Só sei que eu senti uma sensação muito boa olhando para ele. E ainda me lembro daquela carinha de sapeca, espoleta, olhando pra gente. Meu irmão não namora mais essa moça, mas nunca soube por que ela sentiu tanto pavor de olhar para ele e eu senti tanta alegria. Meu irmão tem várias histórias que aconteceram com ele. Ele tinha uma mediunidade aflorada, mas pouco depois disso, por algumas coisas tensas que aconteceram com ele optou por fechar essa porta até se sentir confortável para trabalhá-la. Só recentemente é que ele voltou a frequentar um centro kardecista e está aprendendo a lidar com o dom dele. Eu não tenho dom de nada, mas se todas as experiências sobrenaturais fossem iguais àquela, eu gostaria sim de ter. Mas como eu sei que aquela foi pura sorte, prefiro não ter dom nenhum. Obrigado por ler o meu relato, um beijo para você e para as crianças e um abraço para o Matheus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acho que tá com mais cara de ser um herê. Então, e esse lance de um ver com um rosto amigável e o outro não sei, alguém sabe explicar isso? Comenta aí. E se for comentar que seja sempre com respeito, por favor, mas diga aí, o que vocês acham? O que era? Era só uma criança? É muito estranho, realmente, uma criança toda feliz da vida, saltitando mais de meia-noite no meio da rua, né? Brincando ali, não sei, eu acho estranho. 5, 6 anos de idade, gente, idade do Vitório, imagina, tem louco pra tudo, né? Largar a criança na rua brincando, sei lá. Mas às vezes, sei lá, era uma criança de rua, não sei. Mas ele já tinha visto perto do mar um menino, ele não sabe dizer se era o mesma roupa ou o quê. E depois vê ali na rua e esse jeito, é estranho. Então, será que era um herê mesmo? Será que estava protegendo eles, acompanhando ou o quê? Por que a menina ficou com tanto medo? Quem entende melhor dessas coisas, explica aí pra gente. Deixa eu anotar aqui que eu já contei. E vamos para o próximo relato, que eu acho que não tem título.
Não tem título, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, todos os nomes serão trocados. O relato que eu vou contar aconteceu alguns dias atrás com o meu primo de 8 anos. Mas eu vim descobrir hoje, dia 4 de junho de 2023, o que aconteceu com ele. E confesso que eu tô apavorada, Ana. Ai, gente, vamos ver. Bom, meu querido avô morreu no dia 8 de setembro de 2021. Ele estava com um câncer. Ele era um senhor muito fechado, muito na dele, mas todos o amavam, mesmo com esse jeito dele ser. Meu avô já era idoso, morava com a minha avó, mas eles viviam brigando e decidiram se separar. Então meu avô decidiu morar na casa de um dos filhos dele, que aqui vou chamar de Felipe. O Felipe é o caçula da família, tem quase 50 anos. Bom, meu avô foi passar um tempo lá na casa do filho dele, o Felipe. E, Ana, eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, tá? Meu avô ficou alguns meses morando com esse filho dele. E como eu tinha dito acima, ele teve um câncer de próstata e veio a se internar alguns dias antes de sua morte. Ficou um tempo internado e 4 dias antes de falecer, ele entrou em coma. Todos ali já imaginavam que ele ia morrer. Ele morava em Minas Gerais. Eu e minha mãe somos do Rio e não conseguimos ir vê-lo antes dele morrer. Bem, ele se foi no dia 8 de setembro de 2021. Ana, aparentemente tudo estava normal. No ano de 2022, a minha avó chegou a comentar com a família que via o meu avô direto na casa, mas nunca levamos muito a sério. Achávamos que seria brincadeira dela. Brincadeira? Afinal, ela gosta de brincar com isso. Ah, bom. Até que então, hoje, no dia 4 de junho de 2023, o meu outro tio, que aqui vou chamar de Renan, que é o meu tio do meio, ele tem um filho de 8 anos, que vou chamar de Joaquim. Joaquim sempre foi muito apegado ao meu avô, mas depois de sua morte, nunca mais perguntou sobre o avô, sobre o bisavô, no caso, né? Acredito, avô. Não, é avô, né? Então o Joaquim é primo dela. Enfim, ele nunca mais perguntou do avô. Achamos até estranho, pois ele gostava tanto do avô. Até então, tudo bem. Quando foi hoje, dia 4 de junho de 2023, o meu tio ligou aqui para casa dizendo que já tem uns dias que o Joaquim não consegue dormir. Diz que o meu avô não deixa ele dormir à noite. Fica chamando o Joaquim a todo tempo. Ele vê? E o pequeno de 8 anos consegue ver nitidamente o meu avô perto de sua cama. Sim, Ana, ele consegue ver o meu avô e o pequeno Joaquim grita pedindo socorro aos seus pais. E mesmo assim meu avô não some. Mas ninguém consegue ver o meu avô, só o pequeno Joaquim. A família inteira está desesperada, com medo do que pode ser isso e se perguntando por que o meu avô, depois desse tempo todo, decidiu aparecer depois de morto e ainda aparecer para o neto de 8 anos. Bom, Ana, confesso que eu morro de medo dele aparecer algum dia para mim. Não sei do que eu sou capaz, eu tenho muito medo disso. E queria saber se você e os assombrados conseguem me dizer por que ele resolveu aparecer para assustar o seu neto de 8 anos. Bom, Ana, esse foi o meu relato, espero que gostem. Beijos. Bom, primeiro, acredito que ele não tá ali para assustar ninguém. Talvez ele tenha percebido uma facilidade, né? Uma criança, um menino talvez consiga, né? Tem essa facilidade em vê-lo e não sei, talvez ele queira alguma coisa. Não sei o que, aí é difícil saber. Mas se tá atormentando, se o menino, isso tá fazendo algum mal, eu recomendaria procurar uma ajuda espiritual. Não sei, algum centro kardecista, sei lá, levar o menino em algum lugar confiável, para saber por que ele tá lá, se é mesmo o avô, e se é porque, né, para dar uma conversada aí com o espírito, ver o que tá rolando, né, que o menino tá com medo, tá acontecendo alguma coisa, para saber. Mas algum motivo tem, ele não tá ali à toa, e muito menos acredito que ele estaria ali para assustar o menino. Vai saber também, né? Não sei, não conheci a pessoa. Mas seria interessante investigar isso e levar se isso está afetando realmente de forma negativa a criança
principalmente levar ele em algum lugar para saber o que está acontecendo, por quê, né? Antes que, sei lá, algo pior aconteça, o menino comece a ficar mal, né? Próximo relato, a coisa que dormia comigo. Rio, hein? Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, moro no Rio de Janeiro e vou contar a minha experiência para vocês. O que aconteceu comigo não tem muito tempo. Foi há poucos anos atrás, quando eu tinha 15 anos e hoje eu tenho 18. Ai, que beleza! Só para deixar claro, eu sou cristã de nascimento e os meus pais também são. Mas vamos para a história. No ano de 2020, os meus pais estavam com a ideia de trazer o meu irmão do meio para morar conosco, pois ele estava enfrentando alguns problemas financeiros e judiciais. Eu não estava muito feliz com isso acontecendo, pois eu não gostava muito dele. E ele tinha uma namorada que poderia muito bem ficar com ele, mas isso não aconteceu. No final de fevereiro, ele acabou indo morar lá em casa, junto com a namorada. Foi aí que a minha casa virou um caos. A namorada dele e ele brigavam o tempo inteiro, até por coisas muito bobas. E isso foi me deixando cada vez mais triste. Até que um dia, vendo uma das brigas deles, eu entrei numa crise muito forte de ansiedade. E uma coisa que eu pensei que seria só uma vez, me acompanharia durante meses. Me acompanhou durante meses. Com o comportamento do meu irmão piorando e eu vendo tudo aquilo, eu acabei ficando cada vez mais triste e acabei por entrar numa depressão terrível. As minhas noites eram cobertas de choro, inquietação e desejo de morte. A minha mãe passava várias noites comigo tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo o que eu fazia era chorar. Uma dessas noites eu comecei a sentir algo muito ruim me observando. Uma presença muito horrenda cobria o interior do meu quarto, fazendo com que eu não conseguisse mais dormir. E os dias foram passando e aquilo continuava a me cercar. Até que um dia minha mãe resolveu chamar umas irmãs da minha igreja para orar lá em casa. E foi nesse dia que eu entendi o que estava acontecendo. Aquelas irmãs entraram no meu quarto e começaram a orar. E uma delas virou para mim e disse: "A razão de você não estar dormindo e todas as vezes se sentir observada é que tem um homem que vem todas as noites sentar na beira da sua cama, te observar. E acompanhado dele vem uma mulher." Aquela irmã falou que o homem era todo preto, como se fosse uma sombra. Usava um chapéu e sentava na minha cama com as pernas cruzadas. Ana, eu fiquei assustada. Eu estava convivendo com uma entidade sem saber. Depois daquela oração, as coisas cessaram um pouco, mas eu sabia, dentro de mim, que as coisas só iriam voltar ao normal se eu expulsasse o que eu havia trazido para minha vida, que era aquele espírito horrível. No outro dia, eu e minha mãe fizemos um clamor dentro de casa, pedindo para toda aquela coisa ir embora. E assim aconteceu. Quando eu e minha mãe terminamos de orar, ouvimos um barulho muito alto, subindo no muro e indo para longe. Ele finalmente foi embora. E hoje estou muito bem e tudo aquilo passou. E sobre o meu irmão, ele se mudou depois de tudo isso que aconteceu. E hoje eu não tenho mais contato. Amo vocês, Ana e Assombrado. Sou seguidora há 1 ano e meio e amo assistir os relatos. E me desculpa pelo relato grande. Imagina grande. Mas eu tive que contar tudo para vocês poderem entender melhor. Um beijo para você, obrigada. O que parece que aconteceu aqui? O seu irmão e a namorada talvez estivessem com uma energia não muito boa. Havia brigas o tempo todo. Essas brigas podem ter atraído coisas não muito legais, que deixaram você mal. E você mal também acabava atraindo coisas que não eram legais. E esse ser, essa mulher, esse homem de chapéu, sei lá, podem ter sido atraídos por tudo isso, por toda essa energia baixa que pairou no ambiente. Né, por conta de brigas, por conta de, né, às vezes a energia da pessoa que traz isso, que traz aquilo, e aí veio a depressão e tudo mais, né? Então, isso pode ter achado uma brecha de se enfiar ali. E aí, com a oração, com a determinação e tudo mais, foi-se.
E ele foi junto, né? O irmão, enfim. Isso também pode ter ajudado a dar uma aliviada ali na energia local. Bom, próximo relato. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho. É este daqui. Eu não contei esse ainda? Acho que não. 2 relatos. A luz pela janela e o choro do bebê. Oi, Ana, tudo bem? Eu acompanho o canal Assombrado já há alguns anos, mas lembro que no meu último ano do ensino médio, em 2016, eu era completamente obcecado com os vídeos de relatos, até que um dia... Quer vir aqui? Tá procurando colo. Tá machando pãozinho. E eu tô longe do microfone, mocinha. Peraí. Um rabo. Ai. Me perdi aqui. Cadê? Até que um dia você contou um relato de um rapaz que mora na minha cidade, em Minas Gerais. E eu fiquei super surpreso na época, pois eu conheci aquele rapaz. Olha lá, tá vendo? E agora eu gostaria de estar contando alguns relatos curtos, porém assustadores, que aconteceram comigo naquela época. E eu sempre quis contar pra você. Então, bora lá. A gata deitou no meu colo aqui, então vou trazer o microfone mais próximo. Bom, vamos para os relatos. Me chamo fulano e, como disse acima, moro em tal lugar de Minas Gerais. Tá, ele falou que não tem problema dizer o nome dele. Mas eu nunca falo, tá bom? Enfim, atualmente eu tenho 24 anos, mas esses acontecimentos foram na minha adolescência, onde eu tinha diversas paralisias do sono. Eu já era até acostumado a presenciar esses eventos, mas esses em questão me marcaram, pois foram muito assustadores e bizarros. Vamos ao primeiro. Sempre que eu tenho paralisia do sono, eu me recuso a abrir os olhos, mas nesse dia eu decidi abrir. Minha cama ficava bem abaixo da janela. Essa janela era daquelas de metal, que tinham uns vãos assim para entrada de ar. Tipo, quando ficava fechada, tinha aqueles vãos para entrada de ar. Mas, de repente, um clarão entrou pela janela e mesmo de olhos fechados eu conseguia perceber o clarão. Logo, já imaginei que seria mais um evento assustador que eu presenciaria. Dito e feito, logo após esse clarão, eu comecei a ouvir um barulho de furadeira e aí comecei a sentir como se perfurassem a minha nuca. Ai! Abdução! Eu não sentia dor, mas sentia que algo me perfurava. Eu fiquei aterrorizado. E quanto mais eu queria que aquilo acabasse, mais durava. E o meu corpo arrepiava todinho enquanto aquilo me perfurava, mas de forma indolor. Depois de alguns minutos, tudo parou e a paralisia tinha acabado. Eu rapidamente levantei da cama, acendi a luz, mas de forma inexplicável eu consegui dormir normalmente depois. E você não verificou nada aqui na tua nuca? Não tem nenhuma marca, nada? Já foi tirar um raio-x, uma ressonância, alguma coisa? Porque luz pela janela, paralisia, luz e essas coisas assim, perfurações e tudo mais, né? A gente já pensa em uma abdução básica, num experimento extraterrestre. Quem acredita? Porque, bom, segundo relato, nesse dia em questão, nesse outro dia, eu estava dormindo com a minha mãe. Eu era um pouco mais novo do que no relato anterior. Quantos anos ele tinha? Atualmente tenho 24, eu vou na minha adolescência. Acho que ele não fala. Foi na adolescência. Ok. Então, eu era um pouco mais novo do que no relato anterior. E ao acordar com paralisia, eu ouvia passos fortes em volta da cama e um choro de bebê. Isso durou alguns segundos. Logo após os passos pararem, um barulho de tapa ecoou pelo quarto. O barulho foi muito alto e eu fiquei aterrorizado. Com isso, o bebê berrou bem mais alto e a criatura que rodeava o meu quarto berrava junto. Meu Deus, eu não tive coragem de abrir os meus olhos. Também? Logo depois dos berros, eu teria feito xixi na calça com certeza. Logo depois dos berros, a paralisia acabou e eu não consegui dormir novamente. É compreensível.
É compreensível. Bom, não consegui dormir novamente e como eu sempre fico de olhos fechados durante a paralisia, eu fico me perguntando até hoje o que eu poderia ter presenciado além daqueles sons. Hoje, com os meus 24 anos de idade, eu raramente tenho paralisias, mas essas sempre voltam à minha memória, pois foram marcantes. Eu tenho certeza e lembro claramente do que aconteceu. Credo, gente, mas como que era o berro do ser? A gente imagina o berro, o choro de uma criança, o berro de uma criança, mas uma criatura, sei lá o que, berrando junto com a criança, barulho de... Que é isso, gente? O que aconteceu ali? Eram coisas no astral acontecendo? Era impressão? Era outra dimensão? Era... O que é isso, né? É meio um pouco diferente essas experiências dele nas paralisias do sono, porque a maioria que a gente vê aqui, quando se tem paralisia, é uma presença se aproximando de você, sentando ao lado da cama, uma pressão no peito, ver um ser de sombra, o povo das sombras, tal, essas coisas. Agora ele escutou coisas bem peculiares e esse lance de sentir perfuração na nuca, luz do lado de fora, vindo pela janela. Interessante. Se alguém aí já passou por algo parecido com o que ele passou durante paralisias do sono, enfim, conta aí pra gente, deixa nos comentários. Enfim, vamos aqui para o próximo relato, que é desprogramação. E esse é o último relato de hoje. Ah, tudo bem, depois tem mais. Mas vamos para o último relato de hoje, que é este, desprogramação. Uai. Oi, Ana e Assombrados, o caso que eu vou contar hoje não tem muito de assustador, mas de uma forma tem a ver com o sobrenatural, mas de alguma forma tem a ver com o sobrenatural. Gostaria que você e todos que estão assistindo me ajudassem a entender o que aconteceu. Ok, vamos lá. A minha massagista faz desprogramação mental. Tá, acho que tá. Acho que eu tô pensando que tem a programação mental, né, MK Ultra. Não, tem a desprogramação mental. Interessante. Ela faz desprogramação mental e me ofereceu uma sessão para experimentar a sensação. Como minha sogra sempre fazia e se sentia melhor e dizia abrir novos caminhos, eu decidi fazer. Começa com uma massagem de relaxamento. Aí já tá bom. Faço desprogramação, faço o que você quiser. Só vai massagem em mim. Começa com uma massagem relaxante e após isso todas as luzes são apagadas e ela aperta a nossa cabeça e peito em pontos específicos. E repete algumas palavras e sons, enquanto eu fico ali em silêncio com os olhos fechados. Eu apaguei rápido e foi como um sonho. Eu estava com a minha avó falecida em um lugar lindo, uma estrada cheia de árvores e muita luz. E lá nós conversamos sobre algo que eu não consigo me lembrar por nada. Só me lembro da minha avó colocando a mão na minha testa e dizendo: "Não permita que façam isso." Então eu fui puxada para trás e acordei assustada. Minha massagista estava no canto do quarto, chorando e tremendo. E relatou que durante o processo ela sentiu como se estivesse dentro de um rio gelado e com muita correnteza. E que na tentativa que ela tentava sair e não conseguia de jeito nenhum. Até que ela conseguiu tirar as mãos de mim e então eu acordei. Então ela disse que não poderia mais fazer a desprogramação em mim. Entendi e fui embora. Porém eu não sentia mais nada. Nem fome, nem frio, nem dor, absolutamente nada. Eu não sentia nem o meu próprio toque. Porém, quando alguém encostava em mim, eu sentia tudo que a pessoa sentia. Peraí. Porém, quando alguém encostava em mim, eu sentia tudo que a pessoa sentia. Toda a dor, toda a tristeza. Eu entrei em desespero.
Voltei até a massagista e expliquei. Aí ela colocou alguns cristais em pontos de portal, como ela mesma disse, no pé da coluna, no meio do peito e também no começo do pescoço. Em chakras, talvez? Bom, após isso eu fui melhorando aos poucos. O que pode ter acontecido? Sei lá, gente, não sei. Alguém aí sabe? Ó, então, talvez aí também esteja o perigo de mexer com a mente sem ter total controle sobre isso. E é o que a gente vê muitas vezes nessas meditações que tem aí pelo YouTube, ou essas coisas, a frequência não sei o que, desbloqueia pineal, não sei, talvez para algumas pessoas não tenha tanto efeito, mas para outras, não sei porquê, mas para outras isso pode ter, assim como algumas pessoas colocam essas meditações guiadas de regressão e tem experiências em casa, sozinha, com talvez vidas passadas, realmente, com esses vídeos do YouTube, com meditações guiadas, né? Regressões guiadas, não sei. Outras escutam, não tem lá grandes experiências e outras têm. Nesse caso, alguma coisa aconteceu aí. Aí a avó dela apareceu. Eu não sei o que ela diz, eu não sei que pontos que ela ativa, desativa, eu não sei que jeito que é isso. Realmente, eu nunca ouvi, na verdade, falar de desprogramação mental. Já ouvi falar de programação mental. Mas a desprogramação, ok. Enfim. E aí, nesse caso, ela viu a avó falou que não era pra fazer isso. Não sei se é no caso dela ou o que aconteceu. E a mulher também sentiu um negócio esquisito, né? Ao mesmo tempo e tal. Então, algo rolou aí. E esse negócio de acabar pegando, né, a dor, sentindo o que o outro sente. O que ela não sentia o próprio toque? Chegou a ser físico o negócio, não sentir frio, não sentir fome, alguma coisa aconteceu ali neurologicamente e também nesse lance de empatia, né, de sentir as dores, as coisas dos outros, ao toque. Existe um tipo de mediunidade, não é? Desse tipo, médium empata, não sei. Então, deve-se tomar muito cuidado com essas coisas. Talvez a própria terapeuta aí nem soubesse que isso poderia acontecer agora. Talvez ela fique também mais, nossa, aconteceu isso, por que será? Estudar e procurar saber, não sei, né, com quem ou aonde, o que é isso, por que isso aconteceu. Tem que tomar cuidado com essas coisas, certas práticas. Às vezes parece algo inofensivo, mas dependendo da pessoa, dependendo, né? Não sei. Vocês têm ideia do que pode ter acontecido? Deixa aí nos comentários. Se teve uma experiência parecida, manda a sua experiência, o seu relato pra gente. E se for comentar também, que seja com respeito, por favor. Ok? Bom, pessoal, cadê vocês? Esses daqui foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!